Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores! Tudo bem com vocês? Rubro-Negro, né, num cenário muito parecido do que viveu na rodada passada diante do Cuiabá, empata o seu jogo lá em Caxias do Sul, né, no interior, na Serra Gaúcha, aliás. O Vitória veio com esquema idêntico ao que apresentou lá contra o Cuiabá, com uma única alteração, a saída do PK e a entrada do Lucas Esteves, né? E a gente entende muito em função do Lucas Barbosa ser talvez a principal jogada de ataque da equipe do Juventude. É um cara que vinha crescendo de produção, um cara que vem emprestado do Santos e talvez seja o cara mais perigoso do ataque do Juventude nesse início de campeonato. E aí, né, pensando nisso, o nosso querido Carpini mudou, fez essa alteração na lateral esquerda e ela teoricamente, né, deu certo, né, porque o Vitória mais uma vez teve em sua linha defensiva talvez a grande evolução da equipe, né, um time mais consistente. O Juventude criou duas boas chances no primeiro tempo, é verdade, né, primeiro com o Eric Flores, um atacante, num bate-rebate que ele dá um voleio e ela passa raspando. E depois uma defesa milagrosa, né, no chute do Everton de fora da área, o lateral direito do Juventude, em que o Lucas Arcanjo faz uma grande defesa de mão trocada, uma defesa difícil, no momento complicado do jogo, onde o Lucas Arcanjo foi muito importante. Então foram esses dois únicos lances de perigo, e o Vitória suportou bem, né, na sua fase defensiva, aliás, como havia feito contra o Cuiabá, né, a volta do Camutanga e do Leonardo, Wagner Leonardo, dá um pouco mais de segurança. O William Lepo, para mim, foi o grande nome do jogo, né? Fez os dois tempos bem equilibrados, né? Saindo quando tinha liberdade, mas sendo responsável na marcação. Porém, aquilo que parecia, né, inviável nesse esquema tático do Vitória, com dois zagueiros muito bons na bola aérea e três volantes bastante altos, né? Que são bons também na bola aérea, o Juventude acabou marcando gol de bola parada, né? A gente sabe que o Juventude tem no Nenê o grande cara responsável pelas bolas paradas e traz muita dificuldade para o adversário, mas em função desses dois volantes e três zagueiros muito bons na bola aérea, além do Alejandro que volta para marcar, a gente não imaginaria que o Vitória tomaria o primeiro gol justamente numa bola parada. E aí, né, para surpresa, né, inclusive do torcedor, eu acho que para mim particularmente foi uma surpresa, o Lucas Esteves, né, que tinha aquela responsabilidade mais de contenção, de marcar o adversário, que era o grande nome do Juventude, foi o cara que fez a jogada do gol do empate logo em seguida, né, que o Vitória conseguiu numa escapada do Lucas Esteves pelo lado esquerdo. E aí uma outra surpresa, o William Oliveira entrando na área, pisando na área adversária, acertando um chute de perna esquerda, que não é a boa dele. A bola ainda acaba batendo nas costas do goleiro do Juventude e empatando o jogo no seu primeiro tempo. O primeiro tempo que chamou atenção a quantidade de passes errados, né? Tanto por parte do Juventude como por parte do Vitória. O Vitória a gente já percebe, né, desde a chegada do Carpini, aliás, desde o início do ano, que o Vitória, apesar de conseguir melhorar defensivamente, o Vitória tem muita dificuldade para chegar ao gol adversário, né? O Alejandro fica muito isolado na frente, o Oswaldo voltou a ter dificuldade para a criação das jogadas, o Mateuzinho não consegue ser o mesmo jogador, né, que foi no Campeonato Baiano, e o Vitória sempre com essa grande dificuldade de ameaçar o gol adversário. E no segundo tempo, né, aí houve essa mudança, talvez, de postura tática e de atitude por parte do Vitória. O Vitória adiantou um pouco mais a marcação, e aí o Carpini tem já o dedinho dele, né? Porque ele já botou o Zé Hugo, que é o cara da profundidade, que o Vitória sente muita falta. Apesar de a gente saber que o Zé Hugo tem a dificuldade na hora da finalização, ele pelo menos é aquele cara do desafogo, né? Que tem responsabilidade, que chama a responsabilidade, que vai para cima no 1 contra 1, e entrou muito bem o Zé Hugo. Criou algumas jogadas por ali, o Vitória, como eu falei, adiantou a marcação, o Juventude não conseguia sair jogando, e aí os primeiros 20 minutos o Vitória foi superior e até criou algumas oportunidades para fazer o 2-1. Não muitas chances claras, é verdade, mas esse adiantamento das linhas do Vitória fez com que o Juventude
se retraísse e praticamente não conseguisse chegar ao gol do Lucas Arcanjo. Aí, obviamente, o Roger Machado, com 10 minutos já do segundo tempo, ou 11 minutos, começou também, percebeu a evolução do Vitória, né? A superioridade do Vitória nesses primeiros 10, 20 minutos, e aí trouxe, né, as alterações dele. E o Gilberto, né, que é um velho conhecido daqui da gente, aqui da Bahia, foi o cara que entrou ainda, tentou, teve um chute de fora da área, mas a verdade é que o Vitória foi dominante no segundo tempo, tanto no seu meio campo, né, com o Leonaldo, que entrou bem, o William Oliveira manteve o seu nível, né, de atuação, que é um cara muito regular, mas a verdade é que o Vitória, depois das alterações, o próprio Eric Castilho, né, que entrou pelo lado esquerdo, teve que trocar o Zé Hugo de lado, mas mesmo assim o Vitória continuou. O Luiz Adriano mais uma vez abaixo, né, ele entra numa rotação muito lenta e isso faz com que o Vitória perca a força ofensiva. O Vitória, como eu falei, teve mais posse de bola, teve o domínio do meio campo, criou mais chances, teve muito mais finalizações que o Juventude, mas falta aquela clareza, né? Aquela lucidez, aquela sabedoria ou frieza na hora da finalização. O Vitória não consegue machucar o adversário, não consegue trazer susto para o time adversário. Dentro da realidade, né? Da necessidade que o Vitória tinha e daquilo que o Carpini imagina de primeiro organizar a sua parte defensiva para depois começar a pensar naquilo que ele imagina do meio campo para frente. Ainda teve o Jean Mota no finalzinho, entrou, é verdade, muito pouco tempo, mas o Vitória já dá mostras, né? A gente já percebe que o Carpini parece que quer pensar dessa forma também. Organizar a parte defensiva, né? Os três volantes deram mais consistência nos dois jogos. Depois a mudança fez com que o Vitória também fosse superior ao adversário. Claro, muito em função da fragilidade do Juventude, que eu coloco o Juventude no mesmo patamar do Cuiabá. Para mim, talvez são os dois piores times, os piores elencos do Campeonato Brasileiro. Mas o Vitória arriscou um pouco mais, diferente do que foi contra o Cuiabá. E aí faltou um pouco mais de capacidade, qualidade no último terço do campo, né? Naquele momento que a gente precisa dos caras mais inteligentes, aqueles caras que pensam um pouco mais do que os outros, para poder criar uma chance clara e definir e vencer o jogo. Já existe um pouco de evolução, 2 pontos em 2 jogos conquistados fora de casa, obviamente que tem que ser notificado, tem que ser pensado naquilo que pode evoluir ainda, mas o fato é que o Vitória agora volta a jogar dentro de casa e aí sim a gente vai cobrar um pouco mais de ousadia, um pouco mais de agressividade por parte do Vitória. A gente sabe da dificuldade que esse elenco tem, né, no que diz respeito à parte ofensiva, mas a gente já percebe que o Carpini começa a entender um pouco mais da individualidade dos seus jogadores, dos seus atletas, e consegue a gente nos dar uma esperança de que o Vitória possa daqui para frente, né, jogar um pouco mais com ousadia, com agressividade para buscar a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série A. Tá certo, galera? Esse é o Momento Feedback de hoje. Aproveita, deixa seu likezinho, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, 31 mil inscritos já, estamos num caminho legal e a gente precisa de você, obviamente, para a gente poder estar cada vez mais conectado aqui, mais atento às melhorias que a gente percebe hoje no Vitória, nessa evolução que o Vitória necessita para dar continuidade do tamanho da sua torcida, da grandeza da sua torcida, que fará toda a diferença no jogo agora, no próximo jogo dentro do Barradão. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.